O IBGE divulgou um documento em 2015, onde trazendo um estudo sobre os aglomerados urbanos no Brasil. E no estado do Rio de Janeiro, ele vai destacar esses 3 aglomerados urbanos, que são o aglomerado de Cabo Frio, Macaé, Rio das Ostras e Campos dos Goytacazes. Por que eles se destacam? São áreas de crescimento populacional acelerado e que estabelecem uma relação, vamos dizer, uma integração entre os municípios que é muito grande, é significativa, é obviamente pensando nos volumes populacionais que nós estamos tratando, né? Mas são movimentos, é uma integração populacional significativa e justamente por isso o IBGE recomenda que essas áreas sejam estudadas mais profundamente, né? Para a gente compreender melhor um pouco essa dinâmica que está envolvendo esses municípios. Não dá mais para pensar o desenvolvimento desses municípios de forma isolada, entende? É preciso pensar não só no desenvolvimento dos municípios individualmente, mas pensar no desenvolvimento regional. Tamanha integração socioeconômica entre esses municípios, né? E principalmente no momento que a gente vive escassez de recursos, os royalties diminuíram muito e antes, né, medidas de políticas públicas que cada município fazia isoladamente, porque tinha muita verba, hoje eles já estão buscando soluções consorciadas, né? Assim, porque precisa de visão de custo, né? Até porque a região toda se beneficia. O maior desafio para o gestor público é o planejamento urbano, né? É muito difícil. Primeiro porque é inimaginável assim, você projetar um crescimento de 11% hoje para algum município, porque nós temos um cenário de queda muito grande da fecundidade no país, né? Nós temos uma fecundidade baixa hoje. E as migrações, na verdade, é que vão explicar, né, o crescimento populacional desses municípios. Imagina, para quem está pensando em política pública, oferta de bens e serviços públicos para uma população, o desafio de você trabalhar com um contexto de crescimento populacional rápido dessa maneira. A demanda por escola, a demanda por universidades públicas, inclusive privadas. O serviço de saúde sofre muito. A demanda por transporte coletivo urbano, né? Então, você tem uma série de desafios para o setor, né, para o gestor público. Aqueles conjuntos habitacionais, por exemplo, em direção a Tapera, em direção a Travessão, né? E as pessoas vão se afastando, a cidade está crescendo. Aqui em Campos a gente tem uma concentração fundiária muito grande, né? Tem lotes vazios na cidade, tem áreas muito próximas ao centro da cidade que são áreas, são grandes vazios, né? Mas são áreas de poucos proprietários. Então, tem muita especulação imobiliária. Morar no centro dessas cidades, em Campos, em Macaé, né? Morar nas regiões mais centrais é cada vez mais caro. As pessoas, principalmente as pessoas mais pobres, são expulsas para as áreas mais periféricas, né? E aí você tem um sério problema, que é a oferta de bens e serviços, porque a oferta de bens e serviços não acompanha esse crescimento. Os bairros vão se expandindo, a cidade vai se expandindo e os bancos continuam no centro da cidade, as principais lojas continuam no centro da cidade. Então, é uma questão muito complicada, né, para o gestor público, porque é a questão da qualidade de vida dessas pessoas. E aí elas vão depender muito de transporte público. E como a gente tem um trânsito enorme, né, enorme, assim, em termos relativos, né? O volume de pessoas que circulam diariamente nessa região é na faixa de, no mínimo, 60 mil pessoas que circulam entre esses municípios diariamente. É preciso se pensar, por exemplo, não apenas numa mobilidade dentro desses municípios, mas
numa mobilidade, inclusive, entre eles. Não dá mais para pensar município isoladamente aqui. Porque justamente isso que eu estou te dizendo. Na nossa compreensão, nós estamos vivendo um processo de metropolização, que é justamente essa integração entre os municípios. Uma proximidade espacial, né? E uma integração socioeconômica.